Muito bom dia, boa tarde e buenas noites. A Prof. Maria Andrade aqui, advogada, professora e mentora para a primeira fase da OAB. Continuamos hoje com a nossa revisão de Direito Constitucional, hoje no ponto 19, funções essenciais da Justiça. Lembrando que essa é uma revisão da revisão, ela foi originada lá para os alunos da mentoria coletiva, mas está já disponível no passo 83 do curso prático para a primeira fase da OAB. É uma revisão bem direta ao ponto, achei essencial no final do curso vocês relembrar todos esses conceitos, tá? Que vocês vêm com um pouco mais de detalhes ao longo do curso, tá bem? Então prestem atenção, não se esqueçam de ouvir essas videoaulas enquanto vocês se deslocam de um local para o outro, enquanto realizam outras atividades. Não precisam necessariamente parar para assistir videoaula. Utilize o tempo que você pode parar para efetivamente fazer alguma coisa, para fazer as questões ali comentadas com consulta no PDF e de forma ideal mesmo, é com consulta no Vademecum para já se preparar para a segunda fase também, tá? Então bora lá, bem direto ao ponto, funções essenciais da Justiça. É incumbência do Ministério Público defender a ordem jurídica, o regime democrático de direito e os interesses sociais individuais indisponíveis. Princípios institucionais do Ministério Público: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Unidade. Cada Ministério Público, né, tem o Ministério Público da União, tem o Ministério Público Estadual, né, integra um único órgão sobre chefia única de seu Procurador-Geral. O único chefe que tem no Ministério Público é o Procurador-Geral. Ele é o chefe da galera toda, tá? Essa é a parte interessante de gravar. Indivisibilidade. Dentro de cada Ministério Público, os membros poderão, sem arbitrariedades, ser substituídos uns pelos outros. Não há divisibilidade de seus membros. Então, indivisibilidade é isso, eles não são divididos lá dentro. Todos são membros do Ministério Público e um pode substituir o outro a qualquer momento, tá? Independência funcional. Não existe vinculação dos órgãos do Ministério Público a pronunciamentos processuais anteriores de outros membros que os antecederam, tá? Leis sobre a estrutura e carreira do Ministério Público. Estatuto dos Ministérios Públicos, leis complementares e organizatórias. Não cai no exame de ordem, tá? Nunca que eu tenha visto, isso aqui a gente tá vendo mesmo para vocês para completar, né, outros estudos, para ter um estudo bem completo, porque a gente está revisando todo o conteúdo de direito constitucional, mas para fins de exame de ordem, esse aqui não é tão relevante, tá? Vamos passar um pouco rápido por essa parte. Estatutos dos Ministérios Públicos, leis complementares e organizatórias, competência concorrente entre o chefe do Executivo respectivo e o Procurador-Geral respectivo. Iniciativa de lei para dispor sobre plano de carreira, remuneração, criação e extinção de cargos e serviços. Iniciativa privativa do Ministério Público através do Procurador-Geral. Então, o Ministério Público, ele é o Ministério Público Estadual e o Ministério Público da União, tá? É a somatória dos dois. E ali nós temos o federal, o do trabalho, o militar e o Distrito Federal ou territórios, certo? PGR, Procurador-Geral da República, nomeado dentre integrantes da carreira após aprovação pela maioria absoluta do Senado. PGR é permitida a recondução, pode ser reconduzido várias vezes, tá? PGE é permitida uma recondução, Procuradoria-Geral do Estado, tá? E o CNMP é permitida uma recondução também. Isso aqui não é relevante tanto para nós. Distribuição do PGR por iniciativa do presidente. Deverá ter a autorização de maioria absoluta do Senado. Destituição, né? Do Procurador-Geral da República. Destituição do Procurador-Geral da Justiça e PGDFT. Poderão ser destituídos por deliberação de maioria absoluta do Poder Legislativo, Senado, nos casos do Distrito Federal, na forma de lei complementar respectiva. Estatuto dos Ministérios Públicos, leis complementares da União, Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais. Lei complementar vai dispor sobre a organização e funcionamento da AGU. Garantias dos membros, lei complementar vai dispor sobre a organização e funcionamento também da Defensoria Pública. Garantia dos membros do Ministério Público aos juízes.
vitaliciedade, inviolabilidade e irredutibilidade do benefício. São as mesmas dos juízes, tá? Eu já tinha falado para vocês quando a gente falou na aula passada ali da parte dos magistrados. Então, tudo que os magistrados têm, todas as vantagens que os magistrados têm, os membros do Ministério Público têm igual, tá? É só lembrar o que a gente falou na aula passada. Vedações. Essa parte aqui é importante para nós aqui no exame de ordem, tá? O que é vedado aos membros do Ministério Público? Exercer a advocacia, porém aqui nós temos uma observação, tá? Da mesma forma que os juízes, será vedado exercer a advocacia antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então, quando o membro do Ministério Público se aposenta, assim como no caso dos magistrados, dos juízes que nós vimos na aula passada, eles têm que esperar 3 anos para advogar, certo? Porque eles podem vir a advogar, porém tem que esperar esse tempo aí de 3 anos após, tá? Participar de sociedade comercial na forma da lei, exercer ainda que em disponibilidade qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Normalmente a função de magistério, né, a função de professor, ela é cumulativa com outros cargos públicos, tá? Se tiver que chutar, se pode exercer 2 funções ali dentro do serviço público, vai ser a de professor mais alguma outra, tá bem? Exercer atividade político-partidária. Pense em um membro do Ministério Público vinculado a um partido político. Isso poderia ser até um atentado à nossa democracia, tá? Então é vedado aos membros do Ministério Público. Ingresso na carreira ali no Ministério Público, concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da OAB em sua realização. Mesma coisa como no caso dos magistrados, tá? Tem que ser bacharelado em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Lembrando que, como eu falei na aula passada, essa atividade jurídica são no mínimo 5 processos por ano, não são 5 atos processuais. Não é você dentro do mesmo processo fazer uma petição inicial, fazer uma contestação, fazer, sei lá, qualquer outra manifestação dentro do mesmo processo. São 5 diferentes, tá? Observância da ordem de classificação das nomeações. Funções institucionais do Ministério Público. Não é um rol taxativo, tá? Podem ter outros. Aqui são os mais importantes. Cabe ao Ministério Público exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas, promover privativamente a ação penal pública, promover sem prejuízo de outros a ação civil pública e o inquérito civil para a proteção do patrimônio social, público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar que estabelece o Estatuto do Ministério Público. A distribuição de processos do Ministério Público será imediata. Não tem tempo, é imediata. Essa parte aqui é importante vocês darem um pouquinho de atenção, tá? A distribuição de processos no Ministério Público é imediata. Conselho Nacional do Ministério Público é composto por 14 membros. A escolha deve ser aprovada por maioria absoluta no Senado, tá? O mandato é de 2 anos e é admitida uma única recondução, tá bem? Junto ao Conselho, oficiará o presidente do Conselho Federal da OAB, certo? Competência do Conselho: controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe, entre outras coisas, 1. Receber e reconhecer das reclamações contra membros ou órgãos do MPU ou MPE, inclusive contra os seus serviços auxiliares. Rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União e Ministério Público Estadual, julgados há menos de 1 ano, tá? Então, é competência do Conselho aqui. Essa parte é importante. Rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União e Ministério Público Estadual, julgados há menos de 1 ano, menos de 1 ano. Vejam que temos um lapso temporal. Quando temos um lapso temporal, é importante marcar. Advogado-Geral da União, de livre nomeação do Presidente da República. Ingresso na carreira da AGU, far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. A AGU tem a função de representar a União, poder legislativo, executivo e judiciário,
judicial e extrajudicialmente, seja diretamente ou através de órgão vinculado. Consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à PGFN. Procuradoria dos Estados e Distrito Federal são organizados em carreiras e exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Ingresso na carreira da Procuradoria Estadual ou Distrito Federal. Far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, participação da OAB em todas as fases do certame, tá? Estabilidade na Procuradoria Estadual ou do Distrito Federal é assegurada após 3 anos. 3 anos é que é efetivado aqui, tá? Do efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Os advogados possuem inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Defensoria Pública, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Incumbência da Defensoria Pública, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos na forma integral e gratuita. Aos necessitados na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Princípios institucionais da Defensoria Pública: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Independência funcional é bem importante lembrar aqui quando se fala de Defensoria Pública, tá? Ingresso na carreira da Defensoria Pública. Na classe inicial, os cargos da carreira serão providos mediante concurso público de provas e títulos. Garantia dos defensores. É assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade. Fechou? Vedação aos defensores. É vedado exercer a advocacia fora das atribuições institucionais. Essa parte é importante para fins de exame de ordem. Essa vedação aos defensores públicos de não poder exercer a advocacia fora ali das suas atribuições institucionais. Isso é algo que cai para fins de exame de ordem, tá? Com a promulgação da Emenda Constitucional 74 de 2013, agora não só as defensorias públicas estaduais, mas também a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal passam a gozar de autonomia funcional e administrativa e o poder para tomar a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos já agora para o ponto 20 também, tá? Intervenção federal. Formalidades da intervenção, tanto federal quanto da estadual. Tivemos um corte aí, tá? Mas temos agora, a gente vai aqui para a parte da intervenção federal. Formalidades da intervenção, tanto federal quanto na estadual, tá? Quando a intervenção é decretada pelo chefe do Poder Executivo, esse decreto de intervenção será submetido à apreciação do Poder Legislativo, no CN ou na Assembleia Legislativa do Estado, tá? No Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. E especificará a amplitude, o prazo, as condições de execução e, se couber, nomeará o interventor. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Se eles não estiverem funcionando, sei lá, por qualquer motivo, final de semana, não sei, alguma coisa assim, vai se fazer aí uma convocação extraordinária no prazo de 24 horas, tá? Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seu cargo a este voltarão salvo impedimento legal. Existem 2 casos que a gente vai ver ali mais na frente, tá? Onde se dispensa esse controle político da intervenção feita pelo Poder Legislativo. Intervenção federal nos estados e Distrito Federal. Ela pode ser espontânea. Nesse caso, o presidente toma a iniciativa da intervenção. Provocada por solicitação, quando alguém do próprio Poder Executivo ou do Legislativo solicita, ele pede, né, ele requisita ali que o presidente intervenha e este tenha discricionariedade para intervir ou não. Não é porque ele é solicitado, não é porque alguém pede que ele é obrigado a acatar. Tá? Ele vai analisar se ele vai intervir ou não. Provocada por requisição,
quando o Poder Judiciário, STF, STJ ou TSE, requisita, ordena a intervenção federal. Ou ela pode ser provocada por provimento de representação, que trata-se de uma representação que o Procurador-Geral da República faz ao Supremo Tribunal Federal pedindo a intervenção federal. Aí, se o Supremo Tribunal Federal der provimento, ou seja, se ele acatar, se ele receber esse pedido, essa representação ele vai ordenar que o presidente da República intervenha. Ela será espontânea nas hipóteses de quais são as chances que ela pode ser ali espontânea quando ela é tomada ali por iniciativa direta do presidente da República, para manter a integridade nacional, para repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação e outra, para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, reorganizar as finanças da unidade da federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Veja que são hipóteses em sua maioria urgentes. Assim verificadas, o presidente deve de pronto decretar a intervenção, tá? Verificou, ele vai lá de forma espontânea e toma a iniciativa dessa intervenção, tá? Será solicitada a intervenção, quando ela é solicitada, é quando alguém do próprio Poder Executivo ou Legislativo solicita ao presidente da República para que ele faça essa intervenção e ele pode acatar ou não essa solicitação, tá? E ela vai ser solicitada nos casos de garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Assim, se o governador de algum estado ou a Assembleia Legislativa ou a Câmara Legislativa, tá? No caso ali do Distrito Federal, estiver sofrendo ofensa ao seu livre exercício, solicitará ao presidente da República que intervenha. Se quem estiver sendo coagido for o Poder Judiciário, a autoridade deverá solicitar ao STF e não ao presidente. E cairá assim na hipótese que a gente vai ver agora, que ela será requisitada. A intervenção, quando ela é requisitada, é quando o Poder Judiciário, STF, STJ ou TSE, requisita, ordena a intervenção federal ao presidente da República, tá? E ela é feita para garantir o livre exercício do Poder Judiciário, tá? É uma requisição do STF, após receber a solicitação à autoridade judiciária local que está sendo coagida. Prover a execução de ordem ou decisão judicial, requisição do STF, do STJ ou TSE, aí vai de acordo com a matéria, né? Se for uma matéria eleitoral, vai ser o Tribunal Superior Eleitoral, tá? Em se tratando de matérias trabalhistas e militares, vai caber ao STF essa requisição. Que se vocês repararem, aqui quando eu falo o nome dos tribunais, eu não estou falando aqui do trabalho, né? Teremos uma intervenção provocada, dependente de provimento da representação do Procurador-Geral da República nas hipóteses de prover a execução de lei federal, assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis, esse é o caso de uma ADI interativa, tá? Interventiva. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. B. Direitos da pessoa humana. C. Autonomia municipal. D. Prestação de contas da administração pública direta ou indireta. E indireta também. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Observação: neste tipo de intervenção, provocada, dependente de representação e no caso de requisitada para fazer cumprir ordem ou decisão judicial, a Constituição determina que será dispensada a apreciação do decreto pelo Congresso Nacional, limitando-se a suspender a execução do ato impugnado, caso medida baixe ao restabelecimento da normalidade. A intervenção do Estado nos seus municípios ou da União nos municípios, no caso dos territórios federais, tá? O Estado irá intervir em um município do seu território ou a União intervirá em um município do território federal, no caso de quando que o Estado vai intervir ali no município? Deixar de ser paga
né, sem motivo de força maior por mais de 2 anos consecutivos, a dívida fundada, salvo, obviamente, por força maior, né? Se tem força maior, se tem um motivo, aí não. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Nesse último caso aqui, quando fala o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados lá na Constituição Federal, né, princípios constitucionais mas do Estado, tá? Constitucionais do Estado. A gente está falando aqui no âmbito estadual, que vai para o municipal, quando o Estado interfere no município. Então, nesse caso, a Constituição estadual, tá bem? Ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Então, nesse caso, da mesma forma como a gente viu lá na intervenção federal, que é quando o ente federativo, a União, vai intervir lá nos estados, tá? Quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação do Procurador-Geral de Justiça, será dispensada a apreciação pela Assembleia Legislativa e o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. É isso, no próximo ponto a gente vai ver estado de sítio e estado de defesa, tá? Essa matéria de estado de sítio e estado de defesa é bem relevante para fins de exame de ordem. Essa eu peço que vocês deem um pouquinho mais de atenção na nossa próxima aula, tá? A gente se vê na próxima aula. Um beijão da prof. E não se esqueçam de dar um passo por dia rumo à aprovação. E quando eu digo rumo à aprovação, é rumo aos seus sonhos, rumo à qualidade de vida que você quer, a liberdade geográfica que você quer e a liberdade de horário que você também quer. Não se esqueça disso. A gente se vê na próxima aula.